Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa série Mulheres da Bíblia e Suas Feridas Emocionais. E eu quero lembrar a vocês, quem ainda não assistiu os episódios anteriores, nós já trabalhamos aí 3 feridas emocionais, lógico, dentro da Bíblia, entendendo, compreendendo, como as consequências são sérias dessas feridas quando não tratadas, e vemos também como foi o processo de cura. Então, se você ainda não assistiu, corre lá nos episódios anteriores, aproveita e coloca em dias, ok? Mas hoje nós vamos para o nosso quarto episódio da nossa série. E a gente vai tratar da ferida da traição. E dentro da Bíblia, como nós temos feito, em todos os outros episódios, a gente escolhe uma mulher que represente essa ferida. E a mulher que a gente entende que representa muito bem essa ferida é Tamar. Exatamente, Tamar. Uma mulher que deveria ser protegida, mas foi esquecida, Então, por quem prometeu protegê-la foi exatamente quem a traiu. Quem esqueceu, fez promessas e não cumpriu. Então, essa mulher representa muito bem, profundamente, a ferida da traição, ok? Quem era Tamar? Tamar, ela era nora de Judá. Você vai encontrar essa passagem em Gênesis 38. Então, apesar de muitas vezes ela ser esquecida nas pregações, a sua história é muito mais impactante quando o assunto é traição familiar, emocional e institucional. Vamos abordá-la com um olhar psicanalítico, lógico, respaldo bíblico e muita sensibilidade emocional. Exatamente como Deus tem nos dado graça e nós temos feito nos episódios anteriores. Mais uma vez, quer conhecer toda a história, está em Gênesis 38. E o tema que nós damos para esse episódio de hoje é a dor de Tamar e o que ela revela sobre a ferida da traição que vem da própria família. E eu quero começar com você fazendo uma pergunta, algumas perguntas, que você pode identificar a ferida da traição. Você já foi traída por alguém que tinha como missão cuidar de você? Já acreditou em promessas que nunca foram cumpridas? Já sentiu que tinha que se virar sozinha, porque quem deveria te proteger, na verdade, te virou as costas? Tamar, minhas amadas, ela conhecia muito bem essa dor. E se você identificar, se as suas respostas forem positivas para alguma dessas perguntas, provavelmente você já deve ter sofrido essa ferida da traição, que é muito comum, no nosso dia a dia, no mundo caído em que vivemos, com pessoas que não cumprem o que prometem, é muito comum essa ferida. Ela foi uma mulher que foi traída por quem deveria protegê-la. Não foi por alguém, por um inimigo, por alguém distante, mas exatamente por uma pessoa que deveria defendê-la. Mas sua história não termina aí. E vamos ver aqui no contexto bíblico o que aconteceu. Tamar casou com um homem chamado que era filho de Judá. Esse homem morreu, a Bíblia diz que ele era muito perverso e morreu. E segundo a lei do levirato, Judá deveria dar o seu segundo filho, porque ela precisava ter filhos para sustentar-lhe a descendência, com o sobrenome. Então Judá deveria dar o segundo filho, que o filho era Onã, para que Tamar tivesse essa descendência. Só que Onã se recusa a cumprir o seu papel. E o que acontece? Também morre. Mas Judá tem um terceiro filho, que era Selá, e ele promete, quando ele crescer, eu vou lhe dar o meu terceiro filho. Mas ele não cumpre. Em vez disso, ele abandona Tamar, viúva, sem filhos, sem futuro, sem valor diante daquela sociedade. Tamar, ela foi uma mulher ignorada e traída. E com essa traição, ela toma uma atitude ousada. O que Tamar faz? Ela se disfarça de prostituta e tem relações sexuais com o próprio sogro, que era Judá,
Então ele não sabia que era a nora, claro, e ela tem relações com ele. Quando ele descobre, né, que ela está grávida, o que é que ele vai fazer? Ele tenta puni-la, até que ele descobre que o filho que ela estava grávida, de quem ela estava grávida, era ele. Ele era o pai, né, Judá. Então, nesse momento que Judá descobre, aí o que é que ele diz? Na verdade, ela foi mais justa do que eu. Ele reconhece o seu erro, as suas falhas e diz, ela tinha motivos para agir assim. Então, Tamar foi traída por quem deveria protegê-la, por quem deveria cuidar, e o seu sogro, né, deu um jeito ali e enganou. Foi traída pela própria família. E a gente olhando, esse é o contexto bíblico, mas a gente olhando, né, já com uma leitura psicanalítica dessa ferida, da ferida da traição, o que é a ferida da traição? A ferida da traição, ela surge sempre que alguém, no caso aqui de Tamar, é enganada. Alguém faz uma promessa e não cumpre. Ou alguém faz um voto ali, uma aliança, que isso acontece muito em se tratando das traições de casamento, de relacionamento, e acaba traindo. Então ela surge nesse contexto. Quando alguém em quem você confiou quebra essa confiança. Ou seja, através de mentiras, promessas não cumpridas, abandono. Isso acontece muito, né? Abandono emocional ou infidelidade. Então, quando essa ferida acontece, e a gente avaliando à luz da psicanálise, ela toca áreas muito profundas, áreas do desejo, da lealdade, da identidade e da segurança psíquica. A pessoa se sente totalmente desprotegida. Então, é muito sério, minhas amadas. Se você conversar, e talvez você que esteja aqui me ouvindo hoje tenha sofrido dessa ferida, né? A ferida da traição, e você sabe o quanto ela é profunda, o quanto ela abrange até outras feridas, porque quando você é traída, as outras feridas também vêm à tona. A traição gera essa questão do sentimento de abandono, o sentimento de humilhação, não é verdade? Então, o sentimento de rejeição. A traição, ela traz muitas outras feridas no pacote. Então, acaba tendo muitos sintomas. E alguns dos sintomas emocionais mais comuns da pessoa que foi traída é a raiva mal resolvida, que pode se voltar contra si mesma. Tem pessoas, né, principalmente adolescentes, vocês já viram, se automutilando. Pode ser por causa dessa ferida da traição. O pai prometeu, a mãe prometeu uma coisa e ela não cumpriu. Então, tem vários fatores. Mas a raiva mal resolvida é um dos sintomas. Medo de se entregar novamente. Quem já ouviu aquele ditado, que gato escaldado tem medo de água fria? Então, a pessoa que já foi traída e ela entra em um outro relacionamento, ela enfrenta muitas crises, muitos conflitos com o novo relacionamento, porque ela não consegue mais confiar em ninguém. Então, tem dificuldade, o medo de se entregar. A sensação de ser desnecessária ou substituível, ou seja, eu não sou importante. Qualquer pessoa pode tomar o meu lugar. Então a pessoa fica muito vulnerável, né, com essa ferida da traição. Vem também a vergonha ou a culpa, mesmo a pessoa não sendo responsável, mas ela enfrenta essa culpa. Né? Quantas vezes mulheres que foram traídas e aí elas ficam depois, quando passa por esse processo, ela começa a se culpar, a pensar, e se eu tivesse feito isso? E se eu venho e se? Por conta da culpa. Essa ferida gera muito isso, a culpa. Inclusive mesmo ela não sendo responsável. A baixa autoestima, porque realmente ela se sente péssima. Insegurança nos relacionamentos, como já falamos, e por aí vai, ok? Então, no caso de Tamar, nós vemos todos esses traços. Ela foi traída, ficou à margem e precisou assumir o controle da própria história, como forma de sobrevivência. Algo que muitas mulheres fazem ainda hoje. Então, a traição de Tamar dentro de vínculos familiares gera profundas feridas e causou nela
e lógico a gente pode aplicar também para a nossa vida. Então, essa sensação de abandono, de invisibilidade emocional, né? Porque ninguém me vê, ninguém me percebe, eu não sou importante, gera muito isso, desse complexo. E você realmente cria muitas barreiras para se entregar em um novo relacionamento. Principalmente é interessante que cria barreiras, dificuldade de confiança, até mesmo em figuras de autoridade. E claro, né? A Bíblia diz que nós temos um adversário. Lá em João 10:10, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Então ele sabe como destruir a nossa vida, a nossa autoestima, os nossos planos, propósitos. E muitas vezes essa ferida tem destruído, né? Principalmente a imagem de mulheres. Mulheres que Deus levantou com um propósito específico e elas acabaram sofrendo com essa ferida e se enclausurando. Não se sentem mais capazes, não acham que não tem mais potencial, o diabo aproveita para acusar. Então, Tamar foi muito corajosa de sair daquele lugar de dor e dizer: eu vou à luta, eu quero filhos e mesmo que ele tenha me traído, mas eu não vou ficar aqui nesse lugar de abandono, de rejeição, eu quero gerar uma descendência. Foi essa a postura de Tamar. Então, gera muitos sentimentos, né? Sentimentos compensatórios ou impulsivos. Esse sentimento impulsivo foi o que Tamar fez. Ela corria riscos, mas ela assumiu os riscos. Por causa, né, de não vou ficar aqui, ok? Então, uma raiva internalizada. É um luto, né? Um luto não administrado. A traição, ela acaba sendo um luto na vida da pessoa. Então, Tamar, como muitas mulheres hoje, foi obrigada a lidar com suas dores sozinhas. E em sua cultura, ela foi silenciada, envergonhada. E, né, sofreu muito por causa dessa ferida. Mas sua história mostra que Deus vê e honra aqueles que o mundo tenta apagar. Nós vamos ver isso, queridas, que a história não termina aí, certo? Mas, além desses sentimentos, qual é o mecanismo de defesa? Ou então, na psicanálise, a gente usa um termo, quais as máscaras, né? Que a pessoa usa para se proteger diante dessa ferida da traição. Então, quando a dor da traição ela se instala, a mente tenta se proteger. O mecanismo de defesa nada mais é do que a nossa própria mente, certo? Tentando nos proteger. Então, alguns mecanismos possíveis. A desconfiança generalizada, eu não confio mais em ninguém. Você já ouviu isso? A pessoa tem dificuldade em confiar, mesmo em pessoas que são confiáveis. Ela diz, para ela, se ela foi traída pelo cônjuge, ela diz, nenhum homem presta. Ela fecha as portas. Então, existe uma desconfiança generalizada. Outro mecanismo é o controle. Comportamento controlador como forma de evitar novas surpresas emocionais. Então, muitas vezes, pessoas controladoras, elas têm essa ferida da traição. Outro mecanismo, a autoafirmação exagerada. É uma pessoa que aparenta independência extrema para não ser ferida novamente. Ela sabe aquela forte que ninguém tem acesso, mas nem é apenas uma ferida, ok? Ou a repressão da raiva, o que ela também pode fazer? Vai para o outro extremo, esconder o ressentimento para manter vínculos ou evitar conflitos. Então ela prefere não falar, muitas reagem dessa forma. E um que é muito forte, queridas, e a gente vai até se deter um pouco nesse mecanismo, é a racionalização. O que é isso? A pessoa justificar o erro do outro para não entrar em contato com a sua dor. Então, isso é um mecanismo de defesa, a racionalização. Quando você ouvir a pessoa dizendo assim, ó, não, ele fez isso, mas é porque, entendeu? Tentando justificar, provavelmente a pessoa está usando um mecanismo de defesa de racionalização. Todo mundo vê que a pessoa fez isso porque não tinha caráter, porque não prestava, porque, né? Por outros motivos. Mas quando a pessoa, a vítima, usa esse mecanismo de defesa, ela está ali racionalizando e tentando defender aquilo que o outro fez. Isso é um mecanismo de defesa.
Então, a racionalização, ela tenta justificar o erro do outro para não entrar em contato com a sua própria dor. A pessoa tenta disfarçar, né? Porque ela não quer encarar de frente que aquilo é uma realidade. Então, é um mecanismo de defesa psíquico inconsciente. A pessoa não faz isso consciente, mas é um mecanismo de defesa, onde a mente tenta criar explicações lógicas ou moralmente aceitáveis para comportamentos que, na verdade, foram profundamente dolorosos. Ao entrar em contato com a dor emocional, com a tristeza, a mágoa, com a indignação, a pessoa tenta disfarçar. E ela tenta disfarçar explicando, racionalizando a situação. Como se isso diminuísse o seu sofrimento. Porque ela não quer encarar de frente, certo? Então ela acha que isso vai diminuir o seu sofrimento. Dá aqui uns exemplos bem claros para vocês entenderem. Se você já ouviu uma mulher dizer assim, olha, ele me traiu, mas é porque ele estava sob pressão muito grande no trabalho. Ele me traiu, mas é porque também eu não dei a atenção que eu deveria. Minha mãe nunca me deu afeto, mas porque também ela sofreu muito na infância. Percebe como há sempre uma explicação lógica, mas que na verdade a gente até usa um termo bem que eu acho forte, é um analgésico emocional. A pessoa está ali tentando tomar um remédio para um paliativo para a sua dor, porque ela não quer encarar e dizer está doendo sim. Ele me traiu porque ele não tem caráter. Minha mãe não cuidou de mim, realmente eu sofri essa ferida da rejeição. Quando existe a racionalização, é um mecanismo de defesa porque a pessoa não quer enfrentar, encarar a sua dor. Mais uma vez eu lembro, é como se fosse um analgésico emocional. Como se ela estivesse tomando ali um analgésico para aliviar, um paliativo, mas não resolve. Ela tenta anular o sentimento real. Por que nós fazemos isso? Justamente porque enfrentar a dor de frente, queridas, de forma direta, isso pode ser muito difícil. Especialmente quando o vínculo com quem feriu é forte demais. Como pais, né, parceiros, líderes religiosos, isso dói muito, né? A traição vindo desses níveis dói muito. Há crenças distorcidas sobre a pessoa pensa assim, não, eu tenho que aguentar calada, tenho que aguentar tudo calada. Se eu explicar, talvez eu sofra menos. A pessoa pensa, né? Na verdade, ela não pensa, é algo inconsciente, certo? Que ela age dessa forma. Se eu explicar, talvez eu sofra menos. E onde isso se torna perigoso? Quando a racionalização é usada continuamente. Por que existe perigo, minhas queridas? Porque ela impede o processo de cura. Pois os sentimentos são ignorados. A pessoa está ali camuflando, mascarando, né? Então, isso é um perigo, porque não vai ser tratado. Porque prolonga vínculos tóxicos por causa das desculpas criadas, que talvez você deveria ter terminado, rompido, saído fora desse relacionamento, mas é um perigo para você porque você fica adiando, racionalizando uma coisa que já deveria ter sido resolvida, ok? Anula a voz da mulher ferida em nome de uma compreensão forçada. A mulher passa a negar sua dor para manter o vínculo. Tamar, ela representa muitas mulheres de hoje, não é verdade? A mulher que foi esquecida pela família, aquela que confiou em uma promessa, mas que nunca foi cumprida. Aquela que foi abandonada, deixada de lado, exatamente por aqueles que deveriam protegê-la. Essa ferida também acontece muito nos abusos. Nós acompanhamos mulheres. Eu quero lembrar aqui para vocês, sou terapeuta cristã, psicanalista clínica, e nós acompanhamos mulheres que sofreram de abuso na infância, e isso, minhas amadas, essa ferida ela é muito latente.
Primeiro, a pessoa não confia mais em ninguém. Ela realmente tem esse senso de, não, eu não sou valorizada. Por quê? Porque justamente aquele que deveria protegê-la, cuidar, guardar, né, cercar a vida dela foi exatamente quem a atraiu. Traiu a confiança, tirou a inocência, e essa ferida é muito gritante, latente, né, na vida de algumas mulheres. E foi assim na vida de Tamar. Quantas mulheres, né, minhas queridas, assim como Tamar, percorreram esse caminho da traição, dessa ferida, onde tiveram que encontrar sozinha um caminho de sobrevivência, tiveram que se virar, que foram culpadas por uma alternativa, mesmo quando ninguém ofereceu apoio, elas tiveram que tomar decisões e ainda foram culpadas por isso. Mas Tamar também representa a mulher que Deus reergue, honra e inclui na sua história redentora. Tamar, minhas amadas, não sei se vocês sabem, mas é uma das poucas mulheres relacionadas à genealogia de Jesus. Você vai ver o nome dela em Mateus capítulo 1, versículo 3. Ela está lá, entre as mulheres da genealogia de Jesus. Se você percebe que tem justificado quem te feriu, como forma de não sofrer, se você se pega negando, dizendo, tudo bem, quando na verdade doeu muito, isso pode ser uma racionalização, você tentando se proteger. Mas você não precisa, minha querida, mais se proteger, passar por isso sozinho. Se você foi traída por quem deveria cuidar de você, um pai, um marido, uma autoridade, uma liderança religiosa, isso acontece muito. Né? Saiba que Deus não ignora as promessas dele sobre a sua vida. Ele é justo juiz. Ele pode usar os episódios mais vergonhosos para revelar sua graça e fidelidade. Não tenha medo. Não se sinta sozinha, não fique com medo de reagir, né? E eu quero também te dizer uma coisa. Se você não sabe que caminho percorrer, quero te lembrar mais uma vez. Sou psicanalista clínica cristã. Então fazemos terapia, né, voltada para a área psicanalítica, com abordagem psicanalítica e bíblica, e nós podemos te ajudar a fazer esse caminho de volta, te ajudar a percorrer um caminho de cura para que essa ferida seja tratada e sarada. Você não precisa ficar sozinho. E Deus tem sim uma história diferente para você, como teve para Tamar, que no final de tudo, o seu nome está na genealogia de Jesus. Se você crê nisso, se você acredita que Deus pode dar um rumo diferente à sua vida, digita aqui embaixo: eu creio na restauração de Deus. Digita aqui, para eu saber que você está comigo. Eu creio na restauração de Deus, porque o nosso Deus, ele faz todo novo. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perde a oportunidade. Te inscreve. Aciona aqui o sininho para sempre que tiver vídeos novos, você ser informada. Compartilha com as amigas, aquelas que também talvez tenham sido traídas, que já sofreram assim como Tamar, que tiveram que se virar sozinha na vida. Compartilha com elas essa palavra de esperança, lembrando a elas que Deus não esquece, que Ele é juiz, Deus vê, Deus honra, Deus nos inclui nas suas promessas. Deus nos chama para participarmos daquilo que Ele quer fazer nesse mundo. E Ele pode e quer transformar a tua dor em justiça e restauração e te dar um lugar de honra na história. Você viva o propósito para o qual Ele lhe criou para viver. Sua dor não precisa ser lógica para ser válida e não precisa ser explicada para ser curada. Ainda que você não entenda, mas se está aí doendo, sangrando, nos procure, nós vamos te ajudar a fazer esse caminho de restauração. E mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe. Logo, logo estaremos aqui postando mais um vídeo dessa série Mulheres da Bíblia e suas feridas emocionais. O desejo do meu coração é que esteja sendo bênção na sua vida. E você guarde essas verdades e compartilha, não só guarda, compartilha com outras mulheres. Amém? Deus abençoe, minhas amadas, e até a próxima.